Jana hey nay nay, Jana hey nay nay, Jana hey nay nay, Jana hey nay nay, Jana. Arro, aqui é Selene Jacquet, criadora do Animal Totem Oracle Deck e da mesa radiônica xamânica do Instituto Águia Dourada. Hoje, na série sobre os deuses e deusas, iremos conversar sobre Vishnu. Vishnu, ou Vishnu, da raiz sânscrita pervasivo ou trabalhador, é um dos deuses principais do hinduísmo, responsável pela sustentação do universo. Seu nome significa onipresente, ou aquele que é tudo e está dentro de tudo. No Vedanga Yaska do século IV antes da Era Comum, Vishnu é definido como aquele que entra em todos os lugares, e também como aquele que está livre de grilhões e da escravidão. Entre as suas qualidades, Vishnu é considerado bondoso, onisciente, vigoroso e forte. Ele também é conhecido pela sua energia, pelo esplendor e pela soberania. Ele simboliza a misericórdia e a bondade. Vishnu é o ser supremo dentro do Vishnaísmo, uma das principais tradições do hinduísmo contemporâneo. Ele é um deus da preservação, realidade, restauração do karma e moksha, que é a libertação do ciclo de reencarnação. Vishnu é o protetor do bem, para Brahma, ser supremo. Sempre que o mundo é ameaçado com o mal, caos e com as forças destrutivas, Vishnu desce à Terra na forma de um avatar, ou uma encarnação, para restaurar a ordem cósmica e proteger o Dharma. Dashavatara são os 10 avatares primários de Vishnu. Dos 10, os avatares de Rama e Krishna são os mais importantes. No Vishnaísmo, a Trimurti, ou Tríade Hindu, a Grande Trindade, representa as 3 forças fundamentais, ou gunas, por meio das quais o universo é criado, mantido e destruído em uma sucessão cíclica. Cada uma dessas forças é representada por uma divindade hindu. Brahma representa Rajas, ou paixão, criação. Vishnu representa Sattva, ou bondade, preservação. E Shiva representa Tamas, escuridão e destruição. Já tem vídeo sobre Shiva aqui no canal. O trio é frequentemente referido como Brahma, Vishnu, Mahesh. Todos têm o mesmo significado de 3 em 1, diferentes formas ou manifestações de um ser supremo. Entre Brahma e Shiva está Vishnu. Ao contrário de Brahma, ele não é apegado à organização. Ao contrário de Shiva, ele também não se desvincula dela. Como Brahma, Vishnu cria, e como Shiva, Vishnu também destrói. Assim ele cria o equilíbrio, a harmonia. A teologia do Bhagavad Gita discute tanto o senciente quanto o não senciente, a alma e a questão da existência. Ele visualiza o universo como corpo de Vishnu, como Krishna, e permeia todas as almas, toda a matéria e todo o tempo. Na subtradição do Sri Vaishnavismo, Vishnu e Sri, a deusa Lakshmi, que já tem vídeo aqui no canal e é a consorte de Vishnu, são descritos como inseparáveis, que permeiam tudo juntos. Ambos juntos são os criadores, que também permeiam e transcendem a sua criação. A iconografia de Vishnu o mostra com uma pele azul escura, cinza azulada ou preta, e como um homem bem vestido com joias, de pé, sentado em uma pose de yoga ou reclinado. Ele normalmente é mostrado com 4 braços, mas 2 representações armadas também são encontradas em textos hindus. Existem muitas representações benevolentes e assustadoras de Vishnu. Em seus aspectos benevolentes, ele é descrito como um ser onisciente, dormindo nas espirais da serpente Adishesha, que representa o tempo, flutuando no oceano primitivo de leite chamado Kshira Sagara,
com sua consorte Lakshmi. Vishnu flutua sobre as ondas com seus 4 braços. Cada mão segura um de seus atributos divinos. Uma concha, um disco de energia ou chakra, um lótus e um cajado. A concha se chama Panchjanya e possui todos os 5 elementos da criação: o ar, o fogo, a água e o éter. Quando se assopra nesta concha, pode-se ouvir o som que deu origem a todo o universo, o Om. O disco ou roda de energia de Vishnu se chama Sudarshana e representa o controle de seus sentimentos, mas também serve como uma arma para cortar a cabeça de qualquer demônio. O lótus de Vishnu se chama Padma. É o símbolo da pureza e representa a verdade por trás da ilusão. Seu cajado se chama Kaumodaki e representa a força da qual toda a força física e mental do universo são derivadas. Seu transporte é Garuda, a águia gigante. Vishnu tem uma forte relação com a água, ou Nara, tanto que um de seus nomes é Narayana, aquele que flutua sobre as águas. Ele é representado ao lado de uma serpente com muitas cabeças, que a gente já falou. Do seu umbigo nasce uma flor de lótus, da qual emerge Brahma, o Deus criador do universo. Os itens que ele segura em várias mãos podem variar, dando origem a 24 combinações de iconografia, cada combinação representando uma forma especial de Vishnu. Cada uma dessas formas especiais recebe um nome em textos como Agni Purana e Padme Purana. Estes textos, no entanto, são inconsistentes. Raramente, Vishnu é retratado portando o arco Charanga ou a espada Nandaka. Ele é representado com a gema Kaustuba em um colar e vestindo Vaijayanti, uma guirlanda de flores da floresta. A marca Srivatsa é representada em seu peito na forma de um cacho de cabelo. Ele geralmente usa roupas amarelas. A irmã de Vishnu é Parvati e sua consorte Lakshmi, deusa da prosperidade e da sorte, que já tem vídeo aqui no canal, o acompanha também quando ele está encarnado na Terra como esposa de seus avatares. Segundo o hinduísmo, Vishnu vem ao mundo de diversas formas, chamadas avatares, que podem ser humanas, animais ou uma combinação de ambos. O conceito de avatar dentro do hinduísmo é mais frequentemente associado a Vishnu, o aspecto preservador ou sustentador de Deus dentro da Trimurti hindu. Sempre que um Deus se manifesta corporalmente, ele assume a forma de um avatar de acordo com essa religião. Por causa de uma maldição, Vishnu foi condenado a viver várias vezes na Terra, e cada uma de suas vidas por aqui serviu para restabelecer a ordem e a justiça. Os avatares de Vishnu descem à Terra para fortalecer o bem e destruir o mal, restaurando assim o Dharma e aliviando o peso na Terra. Uma passagem frequentemente citada do Bhagavad Gita descreve o papel típico de um avatar de Vishnu. Abre aspas. Sempre que a justiça diminui e a injustiça aumenta, eu me envio, para a proteção do bem e para a destruição do mal, e para o estabelecimento da justiça, eu venho a existir era após era. Fecha aspas. No total, existem 10 avatares de Vishnu, dos quais 9 já se manifestaram aqui na Terra, sendo Rama e Krishna os mais conhecidos. O outro ainda está por vir. Destes 10 avatares, eles representam a evolução e a preservação da vida. A Terra já recebeu até o 9º avatar, né? Como eu falei, só falta um para chegar, e o 9º avatar foi Buda. Não se sabe quando chegará o 10º avatar. Para o hinduísmo, a sua chegada representaria uma vitória e a finalização de um ciclo. Sua vinda é um sinal de iluminação que a Terra poderá receber algum dia. Os avatares são Matsya, seu primeiro avatar. Representa o primeiro peixe na Terra, responsável pela criação dos animais aquáticos.
é o início da vida na Terra. Primeiramente, esse avatar surgiu durante o período da verdade e pureza da mitologia, para tirar os Vedas do mar. Desta maneira, o deus Brahma pôde começar a criação do universo. Kurma é o seu segundo avatar. É a tartaruga cósmica que traz a representatividade do momento em que a vida começou a sair do meio aquático e passou a existir também no meio terrestre. Surgiu para poder carregar o mundo recém-criado nas costas e assim ajudar na sua estabilização. Varaha, o terceiro avatar, é um javali. Ele é representado grande e bravo. Este avatar surgiu próximo ao fim da fase de pureza, impedindo a destruição do mundo, assim que o rei demônio Hiranyakasha se destacou como ameaça. Vishnu utilizou suas presas para derrotá-lo e recuperar a terra. Narasimha, que é o seu quarto avatar, mostra uma evolução maior na preservação e continuidade do funcionamento do universo. Este avatar é metade homem e metade leão, tendo já alguma racionalidade, mas ainda com um forte instinto selvagem. Nesta versão, o deus veio para salvar um dos filhos do cruel Hiranyakashipu. O demônio fora abençoado contra a morte e não podia ser derrotado por homens ou animais. Então, Vishnu utilizou uma forma que era metade homem, metade leão, para poder cumprir a sua missão. O quinto avatar é Vamana, um anão divino. É a primeira vez que Vishnu perde a forma animal e fica somente como um ser humano. Outros deuses pediram ajuda de Vishnu na forma de um anão depois que Bali os tirou do paraíso. Em seu tamanho reduzido, Vishnu, ou Vamana, pediu para Bali todas as terras que pudesse medir em 3 passos. E, obviamente, ele pequeno, Bali não poderia imaginar que ele, apesar do tamanho, como um anão, ele conseguiu cobrir todos os céus e a terra com somente 2 passos. Enfim, em consideração à generosidade de Bali, Vamana permitiu que ele ficasse com o mundo inferior. Parashurama é o 6º avatar, um homem com um machado. Ele lembra-nos uma versão bastante rústica do ser humano, com seu espírito caçador inserido na vida selvagem. Este avatar surgiu para colocar fim à tirania dos Kshatriyas. Ele era extremamente violento e certamente partia para o combate com facilidade. O 7º avatar é Rama, representa uma evolução do avatar humano. É agora um homem portando um arco e flecha, um arqueiro que tem espírito guerreiro. É mais sensível, surgiu já na 2ª era do mundo. Acima de tudo, o objetivo era dar lições de justiça, aplicar os valores do hinduísmo e destruir o demônio de 10 cabeças Ravana. Além disso, Sama surgiu na mesma época que Parashurana e restringiu algumas de suas ações. O 8º avatar é Krishna, o mais delicado entre os avatares anteriores. É sensível, tem feições efeminadas e tem a música, uma flauta, como instrumento. Seria, portanto, mais uma evolução do ser humano, do rude ao educado, ao sensível e educado. Este avatar tem o objetivo de eliminar os agentes do mal durante o conflito conhecido como Mahabharata. Além disto, ele deve liderar os Pandavas nesta missão. O 9º avatar e último que chegou à Terra foi Buda, um guerreiro hindu e segundo algumas linhas filosóficas do hinduísmo. Este é o avatar responsável pela fundação do budismo. A crença une vários ensinamentos antigos focados na não violência. Diferente dos outros, este avatar é inspirado em registros históricos e não somente místicos. O considerado 10º avatar
é Kalki, que ainda é aguardado na Terra. Sua forma é a de um homem sobre um cavalo, trazendo a representação de um homem que controla seu ego, controla seus 5 sentidos. Kalki, ou Kalki, eu não sei como é a pronúncia, é um ser que domina suas emoções e seus impulsos, assim como os sentimentos de raiva, ódio e inveja. Por fim, Kalki é um dos avatares que ainda deverá vir ao mundo no futuro, e isso porque ele deve chegar somente após o conflito do Mahabharata, a fim de restabelecer a pureza do mundo mais uma vez. No Mahabharata, Vishnu, como Narayana, afirma a Narada que ele aparecerá nas seguintes 10 encarnações. Aqui a gente tem algumas sutis diferenças. Vishnu poderia surgir na forma de um cisne ou Hamsa, uma tartaruga, Kurma, um peixe, Matsya, um javali, Varaha, um homem-leão, Nrisinga, um anão, Vamana, como Rama na linhagem de Brigo, como Rama, filho de Dasarata, como Krishna, o descendente da linhagem Satyavata, e por último como Kalki. Vishnu é o foco principal do gênero Puranas de textos hindus com foco no Vaishnavismo. Destes, os textos mais importantes são o Bhagavata Purana, Vishnu Purana, Naradeya Purana, Garuda Purana e Vayu Purana. Os textos Purana incluem muitas versões de cosmologias, mitologias, entradas enciclopédicas sobre vários aspectos da vida e capítulos que eram guias turísticos regionais relacionados aos templos de Vishnu da era medieval chamados Mahatmyas. Uma versão da cosmologia afirma que um olho de Vishnu está no polo celestial meridional, de onde ele observa o cosmos. Em outra versão encontrada na seção 4.80 do Vayu Purana, ele é o Hiranyagarbha, ou o ovo de ouro, do qual nasceram simultaneamente todos os seres femininos e masculinos do universo. Vishnu é igualado a Brahma no Bhagavata Purana, como no versículo 1.2.11, como transcendentalistas eruditos que conhecem a verdade absoluta chamam esta substância não dual como Brahman, Paramatma e Bhagavan. O Bhagavata Purana tem sido os textos Purana mais populares e amplamente lidos relacionados ao avatar Krishna de Vishnu. Ele foi traduzido e está disponível em quase todas as línguas indianas. Como outros Puranas, ele discute uma ampla gama de tópicos, incluindo cosmologia, genealogia, geografia, mitologia, lenda, música, dança, yoga e cultura. No início, as forças do mal ganharam uma guerra entre os devas benevolentes, as divindades, e as asuras do mal, os demônios, que agora governam o universo. A verdade ressurge quando o avatar de Vishnu primeiro faz as pazes com os demônios, os entende e então os derrota criativamente, trazendo de volta a esperança, a justiça, a liberdade e o bem. Um tema cíclico que aparece em muitas lendas. O Bhagavata Purana é um texto reverenciado no Vaishnavismo. As lendas purânicas de Vishnu inspiraram peças e artes dramáticas que são encenadas em festivais, particularmente através de artes performáticas como Satriya, dança Manipuri, Odissi, Kuchipudi, Kathakali, Kathak, Bharatanatyam ou Natyam, Bhagavata Mela e Mohiniyattam. O Vishnu Purana apresenta Vishnu como o elemento central de sua cosmologia, ao contrário de alguns outros Puranas, onde Shiva, ou Brahma, ou a deusa Shakti estão. A reverência e a adoração de Vishnu são descritas em 22 capítulos da primeira parte do Vishnu Purana, junto com o uso abundante de nomes sinônimos de Vishnu, como Hari,
Janardana, Madhava, Achyuta, Hrishikesha, entre outros. O Vishnu Purana também discute o conceito hindu de realidade suprema chamada Brahman no conceito dos Upanishads, uma discussão que o estudioso teísta Vedanta Ramanuja interpreta como sendo sobre a equivalência de Brahma com Vishnu, uma teologia fundamental na tradição do Sri Vaishnavismo. Na 10ª parte do Padma Purana, do século IV a XV da Era Comum, Danta, filho de Brima e rei de Vidarbha, lista 108 nomes de Vishnu. Isto inclui os 10 avatares primários e descrições das qualidades, atributos ou aspectos do Deus. O Garuda Purana, no capítulo 15, e o Anushasana Parva do Mahabharata listam mais de 1000 nomes para Vishnu, cada nome descrevendo uma qualidade, atributo ou aspecto do Deus. Conforme conta o hinduísmo, Vishnu teria durante a criação do universo disputado o poder com demônios. Para tal, ele afirmou que daria apenas 3 passos e o que não abrangesse seria dos demônios. Entretanto, com 3 passos, Vishnu conseguiu cobrir a terra, a atmosfera e o céu, evitando que sobrasse algo para os demônios. Vários hinos do Rig Veda contam esse poderoso feito de Vishnu, chamado Trivikrama, que é uma das mitologias duradouras no hinduísmo desde os tempos védicos. É uma inspiração para obras de arte antigas em vários templos hindus, como nas cavernas de Ellora, que retratam este mito através do avatar Vamana de Vishnu. Começando como um pequeno ser, um anão, Vishnu empreende uma tarefa hercúlea de estabelecer seu alcance e forma. Então, com seu primeiro passo, ele cobre a terra. Com o segundo, ele cobre o éter. E o terceiro cobre todo o céu. O primeiro e o segundo passos de Vishnu, aqueles que abrangem a terra e o ar, são visíveis para os mortais, e o terceiro é o reino dos imortais. O Shatapatha Brahmana elabora este tema de Vishnu como seu esforço hercúleo e sacrifício para criar e ganhar poderes que ajudem os outros, aquele que realiza e derrota o mal, simbolizado pelos Asuras, depois que eles usurparam os 3 mundos, e, portanto, Vishnu é o salvador dos mortais e imortais, ou Devas. A mitologia hindu está repleta de contos do sábio divino Narad Muni, que é chamado de Triloka Sanchari, pois ele pode se mover em todos os 3 mundos míticos. Em uma de suas viagens celestiais, quando visitou a Terra, ele testemunhou uma miséria desenfreada. Incapaz de encontrar uma maneira de aliviar o sofrimento humano, ele se aproximou de Lord Vishnu, ou Narayana, e relatou a ele o triste estado das coisas na Terra. Vishnu disse a Narad, abre aspas, que as pessoas observem o Satyanarayana Vrata na noite de Sankranti ou Purnima, que todos eles ouçam a história de Satyanarayan Kata e todas as misérias chegarão ao fim. Narad voltou à terra e pregou a glória do Sri Satyanarayana Puja. Muitos cumpriram o voto sem comer nada durante o dia e alcançaram o que desejavam. Segundo a lenda, todos eram felizes e prósperos. A observância do Satyanarayana Vrata requer que o adorador ofereça um pouco de farinha de trigo e açúcar como prasad, ou oferenda divina, junto com um pouco de coalhada e algumas frutas. Isto permite que até mesmo os mais pobres observem este vrata, ou voto. Muitas pessoas jejuam ao longo do dia, mas não é obrigatório. Um importante concomitante deste ritual é a narração do Satyanarayan Kata, que consiste em algumas histórias que falam da glória do Senhor Vishnu e o benefício de observar o vrata. Acredita-se que os devotos que ouvem estas histórias com uma mente focada e tentam inculcar as lições morais nelas embutidas, recebem as bênçãos de Lord Vishnu. Vishnu é uma divindade rigvédica, mas não é proeminente quando comparada a Indra, Agni e entre outros.
Apenas 5 dos 1028 hinos do Rig Veda são dedicados a Vishnu, embora ele seja mencionado em outros hinos. Vishnu é mencionado na camada de texto Brahmana dos Vedas. Daí em diante, seu perfil se eleva ao longo da história da mitologia indiana, e Vishnu se torna uma divindade do mais alto nível, equivalente ao Ser Supremo. Embora seja uma menção menor e com atributos sobrepostos nos Vedas, ele tem características importantes em vários hinos do Rig Veda, e nestes hinos, Vishnu reside na casa mais alta, onde residem as almas, ou Atman, uma afirmação que pode ter sido a razão para sua crescente ênfase e popularidade na soteriologia hindu. Ele também é descrito na literatura védica como aquele que sustenta o céu e a terra. Nos hinos védicos, Vishnu é invocado ao lado de outras divindades, especialmente Indra, a quem ele ajuda a matar um símbolo do mal chamado Vritra. Sua característica distintiva nos Vedas é sua associação com a luz. 2 hinos rigvédicos na Mandala 7 referem-se a Vishnu. Na seção 7.99 do Rig Veda, Vishnu é tratado como o Deus que separa o céu e a terra, uma característica que ele compartilha com Indra. Nos textos védicos, a divindade ou Deus referido como Vishnu é Surya ou Savitri, Deus do Sol, que também tem o nome de Surya Narayana. Novamente, esta ligação com Surya é uma característica que Vishnu compartilha com outras divindades védicas, chamadas Mitra e Agni, em que diferentes hinos eles também unem os homens e fazem com que todos os seres vivos se levantem e os impulsionem a realizar suas atividades diárias. No hino 7.99 do Rig Veda, Indra e Vishnu são equivalentes e produzem o Sol, com os versos afirmando que este Sol é a fonte de toda energia e luz para todos. Em outros hinos do Rig Veda, Vishnu é um amigo próximo de Indra. Em outros lugares nos textos Rig Veda, Atharva Veda e Upanishadic, Vishnu é equivalente a Prajapati. Ambos são descritos como protetores e preparadores do útero, e de acordo com Klaus Koster-Meier, esta pode ser a raiz por trás da fusão pós-védica de todos os atributos do Prajapati védico aos avatares de Vishnu. No Yajurveda, Taittiriya Aranyaka, Narayana Sukta, Narayana é mencionado como ser supremo. O primeiro verso de Narayana Suktam menciona as palavras Paraman Padam, que literalmente significam posto mais elevado e podem ser entendidas como a morada suprema para todas as almas. Isto também é conhecido como Parandama, Paramapadam ou Vaikunta. No Rig Veda 1.22.20 também é mencionado o mesmo, Paraman Padam. No Atharva Veda, a mitologia de um javali que levanta a deusa terra das profundezas do oceano cósmico aparece, mas sem a palavra Vishnu ou seus nomes de avatar alternativos. Na mitologia pós-védica, esta lenda se torna uma das bases de muitos mitos cosmogônicos chamados de lenda Varaha, com Varaha como um avatar de Vishnu. O Shatapatha Brahmana contém ideias que a tradição vaishnavista do hinduísmo muito mapeou para uma visão panteísta de Vishnu como supremo, ele como a essência em cada ser e em tudo no universo empiricamente percebido. Neste Brahmana, Purusha Narayana, ou Vishnu, afirma, abre aspas, todos os mundos eu coloquei dentro de mim e meu próprio eu coloquei dentro de todos os mundos. Fecha aspas. O texto iguala Vishnu a todo o conhecimento que há, os Vedas, chamando a essência de tudo como imperecível, todos os Vedas e princípios do universo como imperecíveis, e que este imperecível, que é Vishnu, é o tudo. Vishnu é descrito como permeando todos os objetos e formas de vida onde ele está, sempre presente em todas as coisas como princípio intrínseco de tudo,
e o eu eterno e transcendental em cada ser. A literatura védica, incluindo sua camada Brahmanas, enquanto louva Vishnu, não subjuga outros deuses e deusas. Eles apresentam um enoteísmo pluralista inclusivo. Os Upanishads Vaishnava são textos sânscritos menores do hinduísmo, relacionados à teologia de Vishnu. Existem 14 Upanishads Vaishnava na antologia Muktika de 108 Upanishads. Não está claro quando estes textos foram compostos, e as estimativas variam do século I antes da Era Comum ao século XVII para os textos. Estes Upanishads destacam Vishnu, Narayana, Rama ou um de seus avatares como a suprema realidade metafísica chamada Brahman no hinduísmo. Eles discutem uma ampla gama de tópicos, desde a ética aos métodos de adoração. Algumas versões dos textos Purana, ao contrário dos textos védicos e Upanishads, enfatizam Vishnu como supremo e de quem todos os outros deuses dependem. Vishnu, por exemplo, é a fonte da divindade criadora de Brahma nos textos Purana focados no Vaishnavismo. A iconografia de Vishnu tipicamente mostra Brahma nascendo de um lótus emergindo do seu umbigo, que então é descrito como criador de todas as formas do universo, mas não o próprio universo primordial. Em contraste, os Puranas focados em Shiva descrevem que Brahma e Vishnu foram criados por Ardhanarishvara, que é metade Shiva e metade Parvati, ou alternativamente. Brahma nasceu de Rudra, ou Vishnu, Shiva e Brahma criando um ao outro ciclicamente em diferentes eras, ou Kalpa. Em alguns Vaishnava Puranas, Vishnu assume a forma de Rudra, ou ordena que Rudra destrua o mundo. Depois disso, todo o universo se dissolve, e com o tempo, tudo é reabsorvido de volta em Vishnu. O universo é então recriado, e a partir de Vishnu novamente, iniciando um novo Kalpa. Para isto, o Bhagavata Purana emprega a metáfora de Vishnu como uma aranha e o universo como sua teia. Outros textos oferecem teorias cosmogênicas alternativas, como uma em que o universo e o tempo são absorvidos por Shiva. As ideias sobre Vishnu em meados do primeiro milênio da Era Comum foram importantes para a teologia do movimento Bhakti, que finalmente varreu a Índia após o século XII. Os Alvars, que significa literalmente aqueles imersos em Deus, eram poetas santos, Vaishnavas Tamil que cantavam louvores a Vishnu enquanto viajavam de um lugar para o outro. Eles estabeleceram locais para templos como Srirangam e espalharam ideias sobre o Vaishnavismo. Seus poemas compilados como Alvar Arulisheyalgal ou Divya Prabandham tornaram-se uma escritura influente para os Vaishnavas. As referências do Bhagavata Purana aos santos Alvar do sul da Índia, junto com sua ênfase em Bhakti, levaram muitos estudiosos a dar-lhes origem do sul da Índia, embora alguns estudiosos questionem-se se esta evidência exclui a possibilidade de que o movimento de Bhakti teve desenvolvimentos paralelos em outras partes da Índia. Vishnu é referido como Gorak nas escrituras do Sikhismo, uma religião dármica que se originou na região de Punjab do subcontinente indiano. Enquanto alguns hindus consideram Buda como uma encarnação de Vishnu, os budistas no Sri Lanka veneram Vishnu como a divindade guardiã desse país e protetora do budismo. Vishnu também é conhecido como Upulvan ou Upalavarnan, que significa lótus azul colorido. Alguns postulam que Utpalavarna era uma divindade local que mais tarde se fundiu com Vishnu, enquanto outra crença é que Utpalavarna era uma forma primitiva de Vishnu antes de se tornar uma divindade suprema no hinduísmo purânico.
Muitos santuários budistas e hindus são dedicados a Vishnu no Sri Lanka. A tradição singalesa medieval encorajava a adoração a Vishnu, ou o Puja, como parte no budismo Theravada, assim como a tradição hindu incorporou o Buda como um avatar de Vishnu, mas os monges Theravada contemporâneos estão tentando eliminar a prática de adoração a Vishnu dos templos budistas. A iconografia de Vishnu, como estátuas e gravuras, foi encontrada em sítios arqueológicos do sudeste da Ásia, agora predominantemente da tradição budista Theravada. Na Tailândia, por exemplo, as estátuas de Vishnu com 4 braços foram encontradas em províncias próximas à Malásia e datadas do século IV ao IX, e se espelham nas encontradas na Índia Antiga. Da mesma forma, as estátuas de Vishnu foram descobertas do século VI ao VIII na província oriental de Prachinburi e na província central de Phetchabun, na Tailândia, e no sul da província de Dong Thap e na província de An Giang, do Vietnã. Estátuas de Krishna datadas do início do século VII ao século IX foram descobertas na província de Takel e outras províncias do Camboja. Estudos arqueológicos descobriram estátuas de Vishnu nas ilhas da Indonésia e estas foram datadas do século V em diante. Além de estátuas, inscrições e esculturas de Vishnu, como as relacionadas nos 3 passos de Vishnu, Trivikrama, foram encontradas em muitas partes do sudeste asiático budista. Em algumas iconografias, o simbolismo de Surya, Vishnu e Buda são fundidos. No panteão budista japonês, Vishnu é conhecido como Bishuten e aparece em textos japoneses como as composições de Nichiren do século XIII. Na Indonésia, Vishnu ou Visnu, eu não sei como seria a pronúncia, W-I-S-N-U, uma grafia indonésia, é uma figura bem conhecida no mundo de Wayang, os fantoches indonésios, e Vishnu é frequentemente referido como o título Sangyang Batara Vishnu. Vishnu é o deus da justiça ou do bem-estar e foi o 5º filho de Batara Guru e Batari Uma. Ele é o filho mais poderoso de todos os filhos de Batara Guru. Vishnu é descrito como um deus que tem pele azulada, preta azulada ou azul escura. Tem 4 braços, cada um deles segura uma arma, que seriam uma massa, um lótus, uma trombeta e um chakra. Ele também pode fazer o Trivikrama e tornar-se um gigante infinitamente grande. Alguns dos primeiros templos de Vishnu sobreviventes na Índia foram datados do período do Império Gupta. O templo Sarvatobhadra, em Jhansi, Uttar Pradesh, por exemplo, é datado do início do século VI e apresenta os 10 avatares de Vishnu. Seu design baseado em um layout quadrado e iconografia de Vishnu segue amplamente os textos hindus do primeiro milênio sobre arquitetura e construção, como o Virat Samhita e o Vishnu Dharmottara Purana. Evidências arqueológicas sugerem que os templos de Vishnu e a iconografia provavelmente já existiam no século I antes da Era Comum. A epigrafia e os vestígios arqueológicos mais significativos relacionados a Vishnu são as 2 inscrições do século I no Rajastão, que se referem aos templos de Sankashana e Vasudeva, a coluna Besnagar Garuda de 100 anos antes da Era Comum, que menciona um templo Bhagavata e outra inscrição na caverna Nanegati, em Maharashtra, por uma rainha naganika, que também menciona Sankashana, Vasudeva junto com outras divindades hindus importantes e várias descobertas em Mathura relacionadas a Vishnu, todas datadas sobre o início da Era Comum. O templo Padmanabhaswamy, em Tiruvananthapuram, Kerala,
é dedicado a Vishnu. O templo atraiu enormes doações em ouro e pedras preciosas ao longo de sua história. O templo Sri Rangasvami é um templo hindu dedicado a Vishnu, localizado em Srirangam, Tiruchirappalli, Tamil Nadu, na Índia. O templo ocupa uma área de 156 acres, com um perímetro de 4.116 metros, tornando-se o maior templo da Índia e um dos maiores complexos religiosos do mundo. A adoração ritual de Lord Vishnu, o Sri Satyanarayana Puja, constitui uma ação de graças especial à divindade da Trindade hindu. Geralmente é realizado em um dia de lua cheia ou Purnima de cada mês, ou em qualquer ocasião especial, como alcançar um marco ou cumprir um desejo. Os meses de Kartik, Vaisakh, Shravan e Chaitra no calendário hindu são ideais para este ritual. Também pode ser observado no dia de lua nova ou em um Sankranti, o início ou final do mês hindu. Os hindus acreditam que cantar repetitivamente o nome de Sri Satyanarayana ou Lord Vishnu com amor enquanto ouve Satyanarayan Katha, que são as histórias morais, pode ajudar alguém a levar uma vida justa. Como diz o Bhagavad Gita, os Mahatmas entre os devotos sempre falam e cantam minhas glórias e tentam com determinação realizar-me. Os festivais de Vishnu são Holi, Ram Navami, Krishna Janmastami, Narasimha Jayanti, Diwali, Onam, Vivaha Panchami, Vijayadashami, Anant Chaturdashi, Devachayani Ekadashi, Prabodhini Ekadashi e outros Ekadashis, Kartik Purnima, Tulsi Viva. Em razão de Vishnu ser visto como Deus da preservação, a sua história é contada relacionada à garantia do funcionamento e evolução da Terra. Ou seja, no momento de criação da Terra, quando esta passava por momentos de instabilidade, Vishnu era a divindade reconhecida como capaz de superar as dificuldades e garantir a conservação do mundo. Vishnu é, portanto, uma explicação do hinduísmo para a criação e sustentação do planeta Terra. Na perspectiva espiritual do ser humano, Vishnu tem a importância de representar a energia e a luz interior. Ou seja, valorizar aquilo que pode colaborar para a manutenção da força e preservação da vida de cada um de nós. Como Vishnu e Shiva são vistos também como uma forma definitiva de Deus em suas diferentes denominações hindus. Marihara é um composto de metade Vishnu e metade Shiva, mencionado na literatura como Vamana Purana, no capítulo 36, em obras de arte encontradas em meados do primeiro milênio também. Outra forma de metade Vishnu e metade Shiva, que também é chamada de Harirudra, é mencionada no Mahabharata. Seus símbolos são o Shaligram, que é uma variedade particular de pedra coletada no leito do rio ou das margens do rio Kaligandaki, no Nepal. O Dvaravati Sila, que é outro tipo de pedra, né? Uma sila ou uma pedra coral obtida do rio Gomati, em Dvaraka. A Lótus e as suas armas, né? Que são o disco ou chakra, chamado Sudarshana Chakra, a massa ou Kalmodaki, a concha ou Panchajanya e seus animais sagrados, né? O peixe, o javali, o leão, a tartaruga, a águia. Seus mantras são Om Namo Narayanaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Suas oferendas são
Farinha de trigo e açúcar como prasad, a oferenda divina que eu falei anteriormente, com um pouquinho de coalhada e algumas frutas, mas também a coalhada, leite, água, mel, coco macio, vibhuti, que é a cinza sagrada, o panchamruta, que é uma iguaria à base de coalhada composta por 5 itens: leite, açúcar, ghee, que é a manteiga clarificada, que também é uma oferta para Vishnu, mel e coalhada, bananas, pasta de sândalo, o haldi, que é a cúrcuma, o açafrão da terra, óleos perfumados e flores. É importante colocar aqui também que não se deve despejar o leite ou requeijão ou pancharruti em utensílios de bronze. E os dedos não devem ser colocados nos líquidos, na água, no leite, no ghee, etc. Porque o toque das unhas tornaria a oferta impura ou desfavorável. Os epítetos de Vishnu. Há uma famosa prece hindu denominada Vishnu Sarahastama Stotra, ou os 1000 nomes de Vishnu, e esses nomes derivam dos atributos do Deus. Eu vou passar alguns principais. O Asyuta, ou firme e permanente, Ananta, sem fim, eterno, infinito, Kesava, de cabelo abundante e belo, Narayana, o que está sobre a água, Madhava ou Madhava, relacionado à primavera, Govinda, chefe dos pastores, que é um dos nomes de Krishna, Madhusudana, aquele que destrói o demônio Madhu, Trivikrama, que é o dos 3 passos, Vamana, o anão, Aridara, Hrisesha, eu acho que fala assim, ou Hrikesha, Padmanabha, que é de cujo umbigo brota o lótus que contém Brahma, Damodara, que é mais um dos nomes de Krishna, Gopala, pastor, também se refere a Krishna, Janardana, Vasudeva, o filho de Vasudeva, que também se refere a Krishna, Anantasayana, Sriman, Srinivasa. Eu sempre fecho com uma oração. Se vocês quiserem ver como que escreve tudo isso que eu falei, tem todas as fontes aqui do vídeo, né, da pesquisa, aqui na descrição do vídeo, e assim como todo o material que foi pesquisado. Eu sempre deixo uma oração, só que quando eu coloco sobre a deidade hindu, eu deixo aqui uma tradução de mantra, que também está, se eu não me engano, no último link aqui na descrição, falando sobre os mantras. Eu vou colocar a tradução de um mantra chamado Sri Vishnu Mantra, que também é conhecido como Shantakaram. É um dos mantras mais poderosos e usados para louvar Lord Vishnu em suas encarnações, e todas as suas encarnações, melhor dizendo, que ajudaram a restaurar a paz e a felicidade. A tradução ou significado, seria: eu canto louvando o Lord Vishnu, ou Senhor Vishnu, aquele que tem a paz, comportamento e rosto, aquele que dorme e repousa nas serpentes, ele que tem um umbigo na forma de lótus, ele que é o mestre e senhor de todos os deuses. Eu oro ao Senhor Vishnu, ele que segura em suas mãos, ele cuja visão excede além de todos os céus, ele cuja cor e rosto é mutável como as nuvens, aquele que está cheio de bondade em cada parte de seu corpo. Eu canto louvores ao Senhor Vishnu, aquele que é o consorte da deusa da riqueza, ele cujos olhos são como uma flor de lótus, aquele que os yogis anseiam por alcançar através da meditação. Eu canto louvores ao Senhor Vishnu, aquele que remove todos os nossos medos devido à nossa natureza inata, e aquele que é o mestre de todo o universo e criação. Bem,
Aqui eu me despeço, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa aqui o seu like e deixa seu comentário também, compartilha com seus amigos. Se você ainda não está inscrito no canal, eu te convido a se inscrever agora e ativar o sininho para receber as notificações. Então, te vejo no próximo vídeo. Mitaku Yoyasin, eu honro todas as nossas relações. Yana hey nay nay, Yana hey nay nay, Yana hey nay nay, Yana hey.